minha igreja, da Igreja Católica, perante esse problema, eventualmente é uma falta de sentido de responsabilidade geral. Isto porque a situação de pobreza é real no país, a situação de pobreza é extremamente real. Entretanto, nós precisamos ver que Angola tem áreas onde a colheita se vai 2 vezes por ano. Quer dizer, combinado Caritas, outras organizações das outras igrejas, eventualmente se poderia socorrer as crianças de alguma forma. E isto é um aspecto. E acredito que estão dentro do governo, dos que fazem o negócio dos combustíveis, são os corruptos que estão a mentir à nação, dizendo que os combustíveis estão a ser subvencionados. Sim, estão a ser subvencionados, mas eles estão a aproveitar-se disto porque, por exemplo, o combustível no Congo Democrático é 4 ou 3 vezes mais caro que em Angola. Na Namíbia é a mesma coisa. Por exemplo, neste momento, se alguém vai à fronteira, na fronteira na Santa Clara, com a pobreza, deixa-se de mentir então, que colocam que está combustível a custar 10 mil kwanzas, ok? E deixar da mentira dos subsídios, e porque os corruptos estão a aproveitar-se disso. Os corruptos estão a aproveitar disso, e são os governantes, e são os líderes que vendem os combustíveis, estão a aproveitar-se disso. Esta máfia do combustível, há muito que se pode falar. É um dos problemas, principalmente no norte do país, onde de tempo em tempo há notícias de apreensão de quantidades avultadas de combustíveis, mas aqui o que é certo é que não se consegue encontrar um ponto para sanar esse problema que afeta essas regiões. Chipelica, seja bem-vindo mais uma vez. O que é que andou a refletir? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, e o Freire, o Dr. Sato e o Dr. Nelson. Andei a refletir na viagem recente que estivemos, que fizemos. Ali dentro dos impostos, que exonerou boa parte do governo, e o problema continua porque está nomeando governantes anteriores corruptos, e os protestos continuam. Na última semana até houve tiroteio naquela cidade. Altamente complicado, muito complicado mesmo, esta dificuldade. Dr. Custódio, seja bem-vindo e à sua vez de dar o seu ponto prévio para a edição de hoje. Da Venezuela. E os resultados foram divulgados na madrugada de domingo para segunda-feira, e ontem o mundo todo acordou estupefacto pela forma como os resultados do escrutínio foram divulgados na Venezuela, em que a CNE atribuiu uma vitória de 51%, sensivelmente, contra 44% do partido da Maria Coriz, né? O interessante assim desses dados é que chamaram a atenção porque a Maria Corina Machado me chamou a atenção é porque a semelhança do que aconteceu em Angola também em 2022, e aí eu achei muitas semelhanças em relação ao modelo de eleições na Venezuela, a forma de organização e divulgação dos resultados, se bem que tem algumas diferenças, porque lá tem urnas eletrônicas, cá nós não temos, mas também as eleições são feitas igual que em Angola, a uma só volta, quem ganhou, ganhou, e levou e assim por diante, né? Mas, os dados, os maiores dados de pesquisa indicavam que o Partido Unido Socialista da Venezuela
o partido do Nicolás Maduro, né, estava com uma desvantagem de cerca de 30 pontos percentuais de desvantagem em relação ao candidato oposicionista, e o Domingos Gonzalez, e aí aconteceu exatamente o oposto. Nenhuma estatística, nenhuma pesquisa tanto apontava para a vitória de Nicolás Maduro, né? Foi uma eleição recorde na Venezuela, como muitos saíram para votar, embora a votação lá também não seja obrigatória. Mas o fato é que, mais uma vez, o sistema venceu na Venezuela, assim como vence agora, né? Isso me faz lembrar aquela frase de Stalin, que ele dizia que o mais importante não é quem vota numa eleição, o mais importante é quem conta os votos, não é? Numa eleição. E é muito duro num país como a Venezuela, em que existe uma ditadura que já perdura há 23 anos, sensivelmente, né? 13 anos só do Nicolás Maduro, depois de terem aguentado muitos anos o Chaves, e agora vence sem base, vence sem fundamento, vence sem legitimidade e mergulhou o país num caos, porque a oposição acabou contestando o resultado, porque os dados do ponto de vista aritmético não batem. Muitas organizações internacionais, como por exemplo a OEA, a Organização dos Estados Americanos, contesta o resultado, não reconhece a legitimidade do resultado, o próprio Estados Unidos, a União Europeia e assim por diante. Então, também eu acho interessante, né, o facto de que eu vejo nessa eleição, em se tratando da Venezuela, parece-me que o mundo todo foi contra o governo venezuelano, né? Contra o Nicolás Maduro, mas quando se tratou de Angola, parece-me que o mundo todo se silenciou, que é uma das questões que a mim está intrigada em ver como é que, num caso e no outro, há diferentes formas de abordagem, há diferentes formas de tratamento, o que a meu ver é de certa maneira estranho, porque os valores são os mesmos. Os valores da liberdade, os valores do respeito à soberania popular, e isso não foi observado em Angola, não foi observado na Venezuela, mas o tratamento está a ser um tratamento completamente diferenciado, né? Eu não sei como é que a Venezuela vai estar, mas hoje sei que muitos opositores começaram a ser presos, raptados, levados para lugares e em partes incertas, de forma arbitrária, e me parece que a veia autoritária, mais uma vez, do Nicolás Maduro está a se fazer sentir. E então, imagino eu que os dias não serão muito fáceis para os venezuelanos, que é uma pena. Eu, claramente, estendo a minha solidariedade ao povo venezuelano e esperava, assim, que houvesse alternância de poder na Venezuela, uma vez que a economia da Venezuela não vai bem. Em 1900... Esse é o problema que estamos com ele nesta edição. É corte de tempo em tempo. Mas vamos ter paciência e vamos ver se continuamos com o nosso programa. Quando nós estamos a falar de um país riquíssimo que detém aí as maiores reservas de petróleo do mundo, à frente, inclusive, até da Arábia Saudita, né? O que é uma pena, infelizmente. Muito obrigado. Saúdo o José Gama. José Gama, seja bem-vindo. Hoje, mais uma vez, peço desculpas aos nossos convidados, em que, em função do problema de internet que nós estamos a verificar aqui na nossa zona, vamos tendo algumas quebras. Por esse motivo, vamos ter um programa atípico, longe daquilo que são as nossas... daquilo que habituamos aos nossos ouvintes, mas a persistência e a nossa capacidade de resiliência vai fazer com que o programa continue até o seu final. José Gama, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um forte abraço a todos que estão no clube. E vamos aproveitar, José Gama, o que é que andou a pensar? Hoje estamos mesmo de forma bastante, com muita dificuldade, mas vamos já ver se conseguimos mergulhar na sua reflexão que marcou os últimos dias. Desde o fim de semana tenho estado concentrado também na questão da Venezuela. Julgava-se que desta vez seriam já o fim dos 25 anos de chavismo, e eu penso que poderá acontecer independentemente dos resultados eleitorais, já que está toda a América a não reconhecer esses resultados.
houve sinais claros, muito bem clarividentes de existência de fraude eleitoral. Houve um período em que um número houve assembleias em que os votos do Maduro, ou melhor, assembleias com votos do Maduro aí com 6 votos, comparando com a da oposição com 300, com o Gonçalves, e notava-se claramente que a oposição estava em vantagem, e a própria oposição divulgou agora há pouco, estes dias, resultados que dão-lhe uma margem de 70%. A questão é que agora a Venezuela tem um sistema eleitoral, um sistema político todo ele sequestrado pelo poder político. Tem a CNE, o número 2 é um militar, a CNE é nomeada, os membros são nomeados pelo Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo, por sua vez, os membros são nomeados pelo presidente. Portanto, tem aqui uma corrente ou uma estrutura toda dominada pelo presidente Maduro. Ele já dava sinais de que sabia dos resultados que iria ter, e ele já tinha antecipado a dizer às pessoas, os adversários, que era para respeitarem os resultados. Então aquilo era um recado que ele estava a dar aos outros, porque já previa os resultados que iria sair. Depois há também uma coisa interessante, há um analista brasileiro que teve a explicar também sobre essa questão da Venezuela, e ele dá uma explicação. Ele diz que ele notou que, doravante, todos os ditadores, quando estão aflitos, quando sabem que vão perder, então ele faz uma fraude que lhe dá uma margem, uma percentagem de 51%. E quando olhamos para essa margem que o Maduro se atribuiu, vamos dizer assim, faz-nos lembrar também a situação de Angola em 2022. Essa pergunta, Gama, essa pergunta que queria fazê-lo, existe alguma semelhança? Perdemos o sinal do Gama, mas vamos ver se essa internet hoje, vamos ver se conseguimos restabelecer. Assim vamos tendo. Gama? Alô, Gama? Dele, então ele reduz para 51, porque depois vem e apresenta-se: olha, eu até também perdi votos. Pelo menos o Maduro está a dizer, está a usar uma retórica idêntica à que o MPLA usa em Angola. Ele está a dizer que os outros já vinham falar de fraude há muito tempo, que os outros não se prepararam, que os outros estão aliados ao imperialismo, querem dar um golpe de Estado. Está tudo igual. Aquilo é só tirar o nome Venezuela e pôr Angola. Exato. Portanto, eu penso que o Maduro ele está a lutar também pela sua sobrevivência, porque ele, se sair do poder, depois vai ter há sanções e processos a responder nos Estados Unidos. A primeira coisa que vão fazer é a extradição dele. Portanto, aqui há uma luta pessoal que ele está a levar a cabo, mas agora ele tem que ter cuidado, porque ele não é o Hugo Chávez. O Hugo Chávez foi militar, tinha o controle do exército. O Maduro já não. Ele tem o controle parcial do exército, mas nem todos, não na forma como o Hugo Chávez tinha, porque ele nunca foi militar. E então ele não tem esse poder absoluto, e estamos a ver aqui sinais nas ruas, a própria polícia de estar minimamente do lado da população. Eu penso que o que vai acontecer na Venezuela, se o Maduro não se pôr a pau, vamos ter o poder na rua. Depois ele tem um sistema, primeiro, que não divulgam resultados parciais. Ele divulga logo a bruto, depois a bruto, não a segunda volta. Quando ele Gama, não há como se o engraçado em tudo isso é que foram escrutinados na altura em que foi proclamado como vencedor, só tinham sido escrutinadas 80% das mesas. 80% das mesas. 80%, sim. Então é possível. Quer dizer, aquilo se via já pela antecipar. É igual o que o MPLA nos faz, né? Ele sabe, ele vem, impõe já um resultado. Olha, já contabilizamos 80%, 80% dá-nos aqui uma margem de 50 e tal por cento dos votos. E, pelo menos, aquilo serve já para alimentar um estado de opinião de vitória
e de Vitória e para depois neutralizar os outros, porque ele nesse momento já conseguiu, que é procurar uma legitimidade, seja falsa, fraudulentas ou não. Agora, ele vai lutar para impor essa legitimidade dele, Mas, essa falsa Gama, legitimidade. não sei Porque vamos assistir se aqui já acompanhou. Gama. Agora está a acontecer algo, Gama, que é diferente do que aconteceu em Angola, né? E é o fato de que ontem, a partir de ontem, a população toda. Perdemos mais uma vez o sinal, assim vai sendo difícil produzirmos esta edição do Ponto de Equilíbrio. Como já disse, reitero o meu pedido de desculpa a todos aqueles que estão sintonizados à Rádio Despertar. Doutor Custódio. 2022, Doutor Custódio. Tu mesmo em Angola também, né? Doutor Custódio. Mas, diferentemente, é ver qual a reação dos dois povos, né? Doutor Custódio. Como que a sociedade venezuelana está reagindo e como que nós estamos... Pois não? Eu vou pedir desculpa a si e ao Gama. Vamos ver se conseguimos. Hoje temos aqui no estúdio o nosso convidado especial, o empresário Barros, aqui vamos falar de um assunto que tem a ver com homens de negócio. Doutor Barros, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui connosco no Ponto de Equilíbrio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, nosso jornalista e diretor da Rádio Despertar. Boa tarde a todos os ouvintes e outros companheiros que sempre estiveram e estão com a imprensa de uma forma geral, e em particular com a Rádio Despertar. Muito boa tarde. Nós temos como tradição aos nossos convidados partilharem connosco o que é que têm refletido, não só na perspectiva económica, nem perspectiva social, ou mesmo na perspectiva política, sobre a realidade do nosso país. O que é que o doutor tem refletido sobre o nosso país? Essa pergunta é uma pergunta muito lasta e tal, mas de qualquer forma vamos como cidadão, como ser pensante, como pessoa que tem vivência bastante e suficiente, porque já vivemos há muitos anos, mais acima de 6 décadas, acima disso, então nós temos uma certa experiência. Quer dizer, a pergunta é muito larga, mas de qualquer forma, nós somos cidadãos angolanos, somos quadros deste país, somos pessoas que empreendemos, somos pessoas responsáveis pai de família, pai, avô, irmão e, consequentemente, um cidadão ativo. O que nós podemos dizer rapidamente, assim de uma forma concisa, é que nós sabemos todo o que é que está a passar no país, quais são as transformações, umas positivas, a maior parte negativas que estamos a viver, e as mutações que ocorrem já não está muito bem assim, porquanto nós temos estado a produzir, a receber, ou sentir, a ver um certo agravamento na situação socioeconômica do país. Portanto, as pessoas estão com problemas gritantes. E olhando para a perspectiva económica, o que é que mais lhe chama a atenção e levanta a sua preocupação? Bom, nós sabemos, portanto, nós temos aqui num país com uma certa inflação, o poder de compra das populações foram diminuindo, está diminuindo cada vez mais, devido a várias razões. Uma delas é a falta de na questão da oferta, há mais procura que oferta, e consequentemente a ausência de produção nacional, que faz com que as coisas tenham esse carisma, esse rumo de escassez de mercado e consequentemente também a ausência de produção. Portanto, nós não temos uma indústria ativa, nós não temos uma agricultura atuante, moderna e eficaz, e consequentemente isso leva-nos a termos essas situações que estamos a viver, que lamentavelmente afeta quase 70% a 80% da população angolana. Isso não é bom para o país, né? Sabemos que não é bom para o país. Agora precisamos todos nós, aqueles que sabem mais que os outros, e aqueles que mandam, aqueles que são mandados, se abraçarem e buscarem conjuntamente soluções. Por quê? Porque muitas das vezes, eu digo isso e muita gente sabe que é assim, por vezes as soluções não vêm porque eu sou o comandante, eu sou o chefe, eu sou o empresário, eu sou o ministro. As soluções vêm com base em saber ouvir.
saber ouvir, auscultar, para que em conjunto, na maior parte das vezes, nós possamos encontrar soluções que satisfaçam e resolvam problemas das populações do povo. Como dizia o primeiro presidente de Angola, o mais importante é resolver problemas do povo. Resolvendo com o povo, resolvendo ouvindo, resolvendo sentindo. Porque se nós não tivermos sensibilidade, não dominamos, queremos buscar as soluções do povo nos gabinetes, isso não dá certo. Os problemas do povo encontram-se, resolvem dentro do povo, com o povo. Só assim é que nós vamos começar a poder dirimir as dificuldades, os problemas, e vamos ao encontro dos anseios profundos do povo, as necessidades. Se nós não trabalharmos com modelo moderno, atuante, vamos ter sempre dificuldades e as soluções não vão ser encontradas. Por quê? O destinatário não é solicitado a maior parte das vezes. O destinatário não é consultado a maior parte das vezes, só solicita decreto, assiste comunicado, assiste medida. Mas medida não é assim. Ok, então é uma reflexão bastante interessante sobre, principalmente a palavra-chave que fica nessa reflexão é o escutar. Estamos em déficit de escutar. Frei Angalo, volto a si. Hoje, em função das dificuldades técnicas que nós estamos a enfrentar, do nosso sistema de internet que está longe daquilo que são as exigências, daquilo que tem sido a tradição deste programa, eu não sei se poderíamos fazer uma reflexão um pouco mais solta e deixarmos o tema para a próxima edição. Conto essencialmente com a vossa compreensão. Poderíamos, se calhar, refletirmos um pouco essa questão que está a marcar. Agora, mais uma vez, perdemos o sinal. Ia dizendo, podíamos analisar um pouco a situação que está a marcar um mundo, que são as eleições na Venezuela, e depois passarmos um pouco em revista aquilo que está a ser o início da semana, uma semana que começou com uma reunião do Conselho de Segurança que foi convocado pelo Presidente da República. Desta reunião salta à vista aquilo que foi a nota tornada pública. É uma nota bastante vazia, não diz efetivamente os temas que foram abordados nesse encontro, o que acabou por despertar ainda mais a curiosidade de muitos angolanos, principalmente aqueles que estavam a acompanhar os dias que antecederam essa reunião, as notícias que foram colocadas nas redes sociais, que davam conta das exonerações do chefe da Casa Civil do Presidente da República, do chefe da secreta angolana, o general Miala, do ministro do Interior, do governador de Benguela e do ministro da Construção. Apesar de ter havido já um desmentido por parte do gabinete do Presidente da República, mas o que é certo é que o Conselho de Segurança sentou nesta segunda-feira e, como já disse, o comunicado tornado público é bastante vago, não adianta em absoluto o que aconteceu nesta reunião. Volto a si, Frei Angalo, como já disse, em função dos problemas técnicos que estamos a enfrentar, poderíamos então adiar o tema para a próxima edição, face à pertinência desse mesmo assunto. Então podíamos navegar um pouco para esses assuntos da Venezuela, que está a mexer com o mundo. Já há algum posicionamento de alguns estados aqui, a olharmos principalmente para o posicionamento da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Como era de esperar, a Rússia já fez um pronunciamento favorável à reeleição de Hugo Chávez, a China igualmente. O mesmo não se diz do Maduro. O Chávez é o antigo, o Maduro, e como não podia se esperar, também a China fez um parecer bastante favorável, e aqui a expectativa é do posicionamento do Brasil, que acaba por ser um elemento-chave na América do Sul. Então volto a palavra a si, ao Frei Angalo. Frei Angalo, como é que está a encarar todo esse processo, toda esta confusão pós-eleitoral? Já se previa isso em função daquilo que foi a campanha eleitoral, uma campanha eleitoral bastante atípica, em que as principais figuras da oposição foram afastadas do processo.
o que tornou essas eleições, principalmente aquele que é o candidato da oposição, uma figura que pouco se esperava, já que uma pessoa que está acima dos 70 anos, com uma capacidade física bastante questionável, mas ainda assim, segundo os dados que foram avançados pela imprensa ocidental, teria conseguido dar volta ao presidente Maduro. Qual é o seu ponto e o que é que tem assistido e o que é que pode oferecer como análise aos nossos ouvintes? Olha, na verdade, os fatos, aí há evidências um pouquinho diferentes daquilo que aconteceu em 2022 em Angola, em que nem a UNITA, nem os outros conseguiram mostrar a grande vantagem, demonstrar a grande vantagem que a oposição tinha. Na Venezuela, a oposição está bem documentada e já mostrou agora, documentada, que tem uma vantagem, portanto, terá vencido as eleições na ordem dos 72%. A situação da Venezuela é uma situação humana extrema. Os níveis de pobreza, os níveis de miséria, digamos, de miséria são elevadíssimos. E depois, portanto, o que é que acontece com os venezuelanos? Os venezuelanos têm tentado emigrar para os países vizinhos. Os países vizinhos começaram, portanto, a hostilizar os venezuelanos, portanto, a hostilizar e estigmatizar os venezuelanos. Daí, portanto, a grande revolta, porque muita gente já tentou emigrar, depois teve que regressar para a Venezuela. E daí, portanto, essa reação forte da parte da população e também da parte do exército. Atenção, o exército está dividido neste momento. Existem, como sempre, né, isso, né, mesmo no tempo dos Hitler, há sempre aqueles que são fiéis ao ditador até o último momento. Portanto, existe uma ala que é próxima do Maduro e, portanto, existe outra parte do exército que é a favor da democracia e, pelo que dizem os militares, que diz o povo, e depois também, apesar da grande repressão que está acontecendo, é que os manifestantes têm muito apoio popular. Inclusive, por exemplo, houve uma cena recente que está sendo muito publicitada de uma padaria que ofereceu pão para todos os manifestantes, pegou todo o pão que produziu, jogou para os manifestantes. E então, o destino de Maduro está marcado. Eu acho que mais ou menos eu vejo o destino de Maduro como o destino de Ben Ali. Ele pode tentar resistir, e isso é normal, que ele tente fazer isto, mas no final o Maduro vai ter que fugir da Venezuela. Mas, Frei Angelo, por que essas ditaduras são há sempre uma tendência de manipularem os resultados eleitorais? Olha, na verdade, o que é que acontece, por exemplo, quando os níveis de corrupção são elevados, é que o governo seguinte vai te pôr na cadeia. Quer dizer, nesse momento, Maduro, se fica na Venezuela perdendo as eleições, vai ser preso. Se vai para qualquer país onde há direito de extradição para os Estados Unidos, vai ser preso. E os analistas dizem que o único lugar para onde ele pode fugir nesse momento, e já criou condições lá, é a Turquia. Okay, mas se trata mesmo de uma situação de sobrevivência extrema, tanto porque aí já não se trata nem de sede do poder, mas é de uma questão de sobrevivência. Portanto, o que acontece? Aí não há amor à pátria, não há nada, aí é o problema da criminalidade. Maduro fez muitos danos ao seu povo, inclusive, reparem que um pouquinho nesses dias, um pouquinho aqui na fase final da campanha eleitoral, chegou a dizer que se perder as eleições haveria um banho de sangue. Uhum. Um presidente da República dizer isto é próprio de um delinquente. É um delinquente. E então, de certa forma, com esse pronunciamento, Maduro marcou o seu destino. E a oposição, portanto, tem tido, digamos, aliás, tem um apoio popular. Atenção que é importante reconhecer que a Karina não é uma novata como o Guaidó. A Karina é do tempo do Hugo Chávez, já enfrentou várias vezes o Hugo Chávez. Portanto, estamos a falar de uma senhora forte e de grande história e credibilidade no próprio país. Okay? E é tida, Frei Angelo, ela é tida como uma das figuras também que
teria participado numa frustrada tentativa de golpe de Estado a Hugo Chávez. Então é uma figura com alguma experiência política na Venezuela. Sim, 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 sim. Digamos, é uma pessoa histórica. Portanto, ela e o outro, me esqueço o nome, que é um nome que eu não é muito familiar, que é Héctor ou coisa semelhante, são pessoas históricas na Venezuela e nunca saíram da Venezuela, né? Que vamos dizer, por exemplo, o argumento da influência americana nas eleições é quase nulo, porque essas são pessoas muito nacionalistas, atenção, são nacionalistas, e até como nacionalistas de tradição, entre comas, comunista, anti-americana. Então, por isso que a própria oposição, digamos, o próprio entourage do Maduro não consegue apontar muito o dedo aos Estados Unidos, porque é evidente não se nota grande influência. Depois, há aqui um outro elemento que é preciso trazer aqui ao de cima, que é a atitude da Rússia, da China e semelhantes, não é isso? Na verdade, os pronunciamentos da Rússia e da China não tem nada de profundidade, não tem nada de sério, que eles fazem aquilo simplesmente para atacar os Estados Unidos. Hoje em dia está esse jogo assim, tipo, esse jogo jogo um pouco idiota, que as pessoas preferem, até estadistas, preferem fazer papel de palhaços simplesmente para desagradar o seu adversário. Aquele jogo de palhaços, não é que eles reconheçam efetivamente que as eleições foram justas e foram livres. E isso é a mesma coisa quando Putin fala por exemplo, e agora Orbán, né, da Hungria, que diz que, por exemplo, a Coreia do Norte não é uma ditadura, portanto, porque a Coreia do Norte se intitula como República Democrática da Coreia do Norte. Okay? Porque também realiza... aqui é falta de seriedade, falta de responsabilidade da parte de alguns estatistas. Porque também a Coreia do Norte realiza eleições. José Gama, acabou por colocar nesta conversa alguns dados que achei bastante interessantes. Mais uma vez, tivemos a quebra do sinal. Infelizmente, hoje será assim. Mas vamos sempre pedir aqui a compreensão dos nossos ouvintes, daí, como já disse, termos essa edição bastante atípica. José... da presidência, acho que você pode falar à vontade. Sim. Exatamente. José Gama, vocês, em alguns momentos, eu não consigo ter o vosso feedback em função da quebra de sinal, mas eu ia chamando o José Gama nessa conversa em função de algum dado, dois dados que acabou por aqui elencar, que me chamaram a atenção. Agora os ditadores assumiram essa estratégia de ganhar apenas com 51%. Faz algum sentido? Os ditadores querem ter um resultado semelhante ao que aconteceu muito recentemente nas eleições que aconteceram no Ruanda, em que o presidente ganhou com mais de 99%. Como é que se justifica que Maduro opte por essa lógica seguida pelo nosso país, que muitos acham que aqueles resultados não refletiram aquilo que foi a vontade do povo? Faz algum sentido essa... mais uma vez estamos a ter essa quebra de sinal. O Gama, não sei se conseguiu captar a minha pergunta, mas vamos ver se agora sim. Gama, conseguiu ouvir a minha pergunta? Opositores, ele tem a fama de que são opositores que ele próprio que cria, que ele é que controla. Então o Kagame tem um critério que é sempre de ganhar entre 93 a 99. Desta vez estava-se a questionar qual seriam os resultados, se seria 94, 95, mas pronto, ele escolheu 99, fez comícios, nos comícios melhor, a oposição tinha, o homem lá da oposição realizava. Vamos ver se conseguimos. Agora sim, está de volta o Gama. Bem, ele sequestrou todas as instituições. Como antes do pleito já havia sinais de queda do regime, as pessoas já desde há muito tempo estão saturadas com ele.
Mais uma quebra de sinal. Vamos ver se conseguimos restabelecer este sinal que, infelizmente, continua com essa dificuldade. A ser sancionada, com isso a Venezuela abriu um processo à senhora e a senhora não conseguiu concorrer porque tem este processo. Então, colocaram o Gonçalves já à última hora como líder da oposição, é um diplomata veterano, já na casa dos 70, vê-se que está assim um pouquinho cansado, mas o sentimento de mudança na Venezuela, se nós olharmos pelas imagens, muitas reportagens, vê-se que é muito grave. Extremamente complicado. Vamos ver se... Quais seriam, e nos aparecem a dar-nos 51%, porque 51% as pessoas já se sentem, ok, pelo menos metade da população votou contra ele, outra parte votou por ele, consegue gerir minimamente os ânimos. Agora, se ele se atribuísse um resultado altamente astronômico, acho que a tensão ainda seria maior, mas seja como for, ele está a usar a fórmula da Angola, que é dá-se 51%, mas o importante é que no fim do dia ele vai manter, vai ficar aí no poder. E ele vai tentar agora gerir esta fase toda, é como em Angola, não? O MPLA ganhou com 51% ou 52%, as pessoas estavam, depois no fim ficaram naquela, ok, o próprio MPLA veio a dizer à oposição, ok, mas você ganhou, você tinha apenas 40 ou 30 deputados, agora tens mais de 80, quase tens o dobro. Então procura usar essa retórica para acalmar mais. No fim do dia, como disse, ele vai ficar no poder, o próprio Maduro, mas mais uma quebra. Vamos ver se o sinal se restabelece agora. Acho que com alguma persistência. Agora sim, está de volta o sinal. o próprio pai deixou aí no poder, que foi o Chaves. Muito obrigado, José Gama. Eu vou passar a palavra ao doutor, aqui o empresário que está nos estúdios. Essa situação da Venezuela, as eleições aconteceram e o país agora está mergulhado numa crise, a população saiu às ruas e a crise económica que esse país sul-americano e um dos principais pontos de fornecimento de petróleo a nível do mundo vai agudizar ainda mais a crise. Como é que está a encarar? Tem acompanhado as notícias, está a acompanhar o processo de eleições na Venezuela? E que tipo de lições Angola pode tirar desta crise que está a acontecer neste país sul-americano? Olha, nós temos estado a acompanhar, naturalmente, pessoas do nosso nível tinham que acompanhar todo um movimento que se verifica a nível do mundo e particularmente devido à tradição que eu tenho. Uma das minhas formações de atividade profissional foi assistente de relações internacionais, portanto nós estamos habituados a acompanhar estes movimentos que ocorrem a nível do mundo, em particular também nessa zona da América do Sul. E, consequentemente, a Venezuela é um país que num passado recente continua a ser, mas num passado recente tinha uma importância capital, porque aparecia como um dos primeiros países que tinha uma reserva de petróleo, para não dizer o maior, um dos maiores países, sim, que tinha a maior reserva de petróleo e, consequentemente, o petróleo até então seria ou era fonte de riqueza, referência de riqueza e, consequentemente, tinha uma importância no cenário internacional muito grande.
Naturalmente que, pronto, sabe como é que é isso. Essas situações que ocorrem atualmente na Venezuela, isso é produto da Guerra Fria, né? Nós sabemos tudo que aconteceu no passado, vamos lá. Mas aqui nós estaremos a dar um cartão de incompetência a um país com história da Venezuela de se levar e se deixar influenciar pelas forças externas. Não é assim, porque sabe que os países no passado recente, após a guerra, no início depois da Segunda Guerra Mundial, deveriam ser bloco socialista, bloco capitalista, né? Vamos ser socialismo, capitalismo, por aí fora. Naturalmente, nós sabemos que a Venezuela tinha vários regimes e depois, quando apareceu o Hugo Chávez, eles foram para o regime, digamos assim, comunista, socialista, por aí fora. E isto também tem a ver com as situações, isto é refletido até hoje, as atuações após a tomada do poder do Hugo Chávez. Portanto, houve mutação profunda na Venezuela. Portanto, Hugo Chávez é produto, é filho, é resultado da continuidade da governação de Hugo Chávez. É um herdeiro. E, consequentemente, a opção que eles tiveram relativamente ao modelo de gestão do país era com tendência, ou com tendência socialista. Portanto, o que acontece? Nenhum país hoje no mundo, seja a China, os Estados Unidos, a Rússia e outros países mais, não tem capacidade. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver sem influência, mais ativa, mais passiva. Todo país no mundo vive com influência, porque, afinal de contas, vive a intercomplementaridade do mundo, a interdependência do mundo, leva-nos, nós temos sempre uma tendência, ou para a esquerda ou para a direita. E, consequentemente, a Venezuela tinha tendência a ir para a esquerda, né? Para a esquerda, o seu regime de esquerda, é aquilo que está. O que é que acontece? Os fatores internos, não é verdade, os fatores externos influenciam os fatores internos também. Não determinam. Quem determina são os fatores internos, mas os fatores externos também têm influência nos fatores internos. O externo tem influência nos fatores internos. Então, vamos dizer o quê? A geopolítica, os que mandam no mundo, os Estados Unidos, China e Rússia, eles vem o quê? Vem o interesse econômico. Portanto, naquela área hoje, é uma zona extremamente importantíssima para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China, devido à quantidade de petróleo, a importância de materiais estratégicos, minerais, meio geográfico muito importantíssimo, e eles, ou de forma geral ou não, eles têm que manipular o país que lá está. Hoje nós vimos a Rússia está muito presente na Venezuela. A China está muito presente na Venezuela. E algumas empresas americanas que tinham sido expulsas, mas consequentemente ainda jogam um papel influente naquela área. E depois não só. A Venezuela, neste momento, já há algum tempo, eles tiveram que expulsar, vamos dizer, nacionalizar várias empresas americanas. Portanto, aqui há um dilema, tipo, isso é extensivo a Cuba, há um dilema aqui muito grande, que é sobreviver, resistir, porque o modelo de economia é diferente. Temos na mão o braço da China e da Rússia, temos aqui o braço dos Estados Unidos e a União Europeia. Portanto, isso, nós temos influência, ninguém pode fugir dessa influência. E essa influência, a maior parte das vezes são contadas negativas, muitas vezes positivas. O que é que acontece? Um proclama que defende o povo, será que defende o povo? Eu duvido. Mas aqui a questão que se coloca é que o regime chavista, que dá sequência agora com Maduro, não teve capacidade de dar resposta e principalmente fazer a manutenção daquilo que herdou, do país que herdou. Acabou por destruir a economia. Será que foram só as sanções que foram um fator impeditivo para que a Venezuela pudesse dar principalmente a manutenção da realidade econômica daquele país sul-americano? Não são só as sanções, nós sabemos que as sanções vieram depois. Também temos aqui a corrupção, que é um dado adquirido. Os países que muitas das vezes são comunistas, dizem que são comunistas, mas têm uma potência muito grande de enriquecimento sem justa causa. A maior parte deles são riquíssimos,
que acontece em muitos países, também africanos, países mesmo no lado da área da América Latina. Não estamos a dizer simplesmente que são as sanções, que não sei o que. Não. Há má gestão, há nepotismo. Quando também num país não tem democracia da forma como se esperava, pelo menos a liberdade de imprensa de uma forma aberta, os meios de produção, a maior parte dizem que é do Estado, mas afinal de contas tem má gestão, essa má gestão cria sempre o colapso na economia, mais resultados. Nós sabemos que há um conjunto de coisas que não devia ser assim. Eu acho que esses países, como por exemplo a Venezuela, que diz que é socialista, devia em parte, se eles quisessem de verdade, imitar o modelo chinês. O modelo chinês é Partido Comunista, que tem o poder, é a força motriz da economia, mas também abriu o país para a economia. Hoje o chinês, né, está nos grupos dos países que têm maiores milionários no mundo. Na verdade, tem uma gestão eficaz que resolveu problemas do país. Está a viver a Venezuela? Olha, bom, Angola não deixa de ser também um país que faz parte da comunidade internacional. Portanto, Angola, como país independente, também tem muitas similitudes com a Venezuela, devido à nossa opção também, do princípio que era capitalista, a comunista, etc, etc. E tem muitas similitudes, tem coisas muito parecidas também. De gestão, roubo, nepotismo, corrupção, enriquecimento sem justa causa, é um conjunto de coisas. O que é que devemos pensar e vemos aqui? O exemplo, porque tudo tem um princípio, tem fim. Você pode andar muitos anos por ideologia, mas não pode andar sustentando a ideologia, mas você não pode passar muito tempo mantendo a fome, mantendo a nudez, mantendo o sofrimento. Portanto, a influência, o exemplo que nós podemos tirar da Venezuela, aqui em Angola, é que tem que haver mutação profunda. Que tipo de mutação? Estamos a falar, que é um conjunto de coisas que nós podemos elencar aqui. Por exemplo, nós estamos a precisar aqui de mutações no modelo da governação. O sistema político de Angola não é bom. É um sistema político centralizado ainda, eu não concordo com isso. Mas quem governa tem a noção disso? Devia ter, se não tem, é porque é insensível. É um homem que trabalha com diabo, com Satanás, um homem que não trabalha com sensibilidade humana. Nós temos que trabalhar, porque um político tem que medir a pulsação profunda das populações, tem que medir quais são os efeitos. Inicialmente estava aqui a dizer, se nós não fizermos ouvindo, por as pessoas ouvir, mas não é ouvir aquilo que você quer ouvir, não. Vocês têm que ouvir aquilo que é realidade. Está a passar-se na geografia, nesse caso, geografia de Angola ou provincial de Malange, ok? Tens que ouvir as populações e com elas então buscando soluções. Se você é político, não quer perceber, está a pensar que o problema também cega, né? Mas se nós estivermos com uma consciência, eu tenho estado a dizer o seguinte: todos nós, enquanto ser pensante e humanos, devemos ter sempre na nossa mente uma visão estratégica que é o seguinte: qual é a minha missão no governo, ou na universidade, ou no hospital, ou na rádio, de despertar? Quando nós somos dirigentes e somos funcionários, nós temos uma missão principal que é tão simples como água. E se cada homem, cada pessoa tivesse isso na mente, se calhar não teríamos muitos problemas que estão aqui. Qual é essa tarefa principal que nós temos no mundo, que nós já encontramos? Jesus Cristo nos fez recordar. O ser humano nasceu para servir. Se nós pensarmos, eu sou ministro para servir, eu sou diretor para servir, eu sou advogado para servir, eu sou juiz para servir, vamos perceber que não vamos cometer muitos erros, porque cada pessoa nasceu para servir a comunidade, as pessoas estão ao seu redor. Se nós tivéssemos essa mente, esse pensamento, essa visão estratégica humana, íamos ver que nós, aqui o país, mesmo o país africano, pensam que não é pôr todos os carros na mão dele, todos os carros, dinheiro na conta dele, e ainda vão servir na Europa, põem lá os milhões de euros, porque ele não tinha noção que a função dele é servir. Portanto, nós temos que parar de dizer, meus senhores, vossa missão é servir, não é servir a sua família. A vossa missão é servir, está no hospital, serve a comunidade, você é ministro da saúde. Você fica contente por você servir a comunidade, você fica contente por você coordenar, por exemplo, um ensino superior. Não é fazer política anti-angolano, política anti-empresário,
para criar dificuldades artificiais, usando a palavra que está a melhorar o Estado, afinal não está a prejudicar o nome do Estado, está a prejudicar o próprio Estado, e está a prejudicar o governo, está a prejudicar as populações. Portanto, há senhores que são governantes, usam o nome do povo, mas não servem ao povo. Muito obrigado. Frei Angalo, eu estou a dar mais tempo aqui em função do problema técnico que vou me referindo de tempo em tempo, para então permitir que a edição de hoje pelo menos chegue até o final. Frei Angalo, esta reflexão que estamos a fazer, e eu coloquei uma questão ao Gama e também coloco ao Frei Angalo. Passou despercebida essa situação de, a semana passada, termos lido, principalmente nas redes sociais, informações que davam conta da exoneração, das exonerações de algumas chefias militares, e segunda-feira aconteceu a reunião, do Conselho de Segurança, mas não houve absolutamente nada que foi dito assim de especial à imprensa. Que comentário lhe oferece fazer, Frei Angalo? Olha, não vi completamente a questão, é porque o senhor fugiu. Mas eu ia perguntando ao Frei, em que a semana passada, para quem frequenta as redes sociais, circularam informações que davam conta das exonerações do Ministro do Interior, do Ministro da Defesa, do responsável da Secreta, e coincidentemente, no princípio desta semana, houve essa reunião do Conselho Militar. O Frei Angalo acompanhou essas informações. Que comentário pode fazer? Importa-nos todos, creio eu. Conseguiram captar a minha pergunta, Frei Angalo? Não, absolutamente não. Vou reiterar, vou voltar. Eu peço desculpas, não são os meus convidados. Infelizmente, o nosso sistema de internet da TV Cabo hoje está a nos pregar uma... Tenta fazê-lo agora sem interromper. Sim. Tenta fazê-lo agora sem interromper. Vou ser direto. Frei Angalo, semana passada aconteceram várias informações, assistimos e lemos várias informações sobre as exonerações do Ministro do Interior, Ministro da Defesa e o homem da Secreta. E essa segunda-feira houve a reunião do Conselho de Segurança. Acha que é uma mera coincidência ou há alguma coisa que está a acontecer que não se quer transmitir ao país? Olha, honestamente não. Ver que nessa altura acontece a presença da frente unida, da frente, como chama isso? Patriótica Unida. A frente patriótica unida em Portugal, e que, sinal, foi um encontro de grande sucesso, pelo que eu soube. Pelo que eu soube, grande sucesso, naturalmente. Essa reunião, suposto Conselho de Segurança, eu tentei ver os membros componentes, não é isso? Os membros componentes, e não me pareceu um Conselho de Segurança, pelo menos, quer dizer, juízes, presidentes de tribunais, não sei o quê, até que ponto representam segurança para o país, porque quando eu vejo hoje o Conselho de Segurança, a reunião do Conselho de Segurança tem que situar-se num contexto eventualmente mais um corte, infelizmente. Vamos ver se o sinal se restabelece. Essa dificuldade agora de retomarmos o sinal com o Frei Angalo. Vamos ver se é desta que conseguimos estabelecer o sinal, restabelecer o sinal. Que agora sim, vamos acompanhar o Frei. Essa reunião do Conselho de Segurança vem depois da aprovação da famosa lei do vandalismo,
a lei do vandalismo, e que na realidade é uma lei que eu acredito que o objetivo é outro. O objetivo é outro, porque se nós estivermos a falar efetivamente daquilo que é vandalizar bens públicos, e mais está o próprio governo, é um governo que deve ser acusado de vandalismo. Os estados do canto, como é que estão, quer dizer, a própria administração pública é uma administração vândala. Então, eventualmente estão a procurar ver mecanismo, porque essa lei não está a ser aceita. As pessoas estão a pronunciar, muitas organizações estão a pronunciar contra essa lei, que na realidade é uma ameaça a muitas liberdades de cidadãos angolanos. E depois, pronto, quando há uma reunião do Conselho, uma reunião importante no país, o ideia é que no final da reunião houver algum comunicado. Está efetivamente difícil. Aí sim, tanto o povo pode participar de uma coisa que conhece. Uma coisa que conhece, portanto, essas reuniões que quando se dão relevo, é importante que no final houver um comunicado que é para saber que a reunião foi devido a isto ou devido àquilo, porque eles reunirem e depois não dizerem nada, só cria especulações. Faz sentido as especulações que têm sido, vão circulando, de haver nos bastidores desdobramento no sentido de principalmente haver mudança na casa militar do Presidente da República e do Ministério do Interior. Faz algum sentido, Frei Engalo? Olha, vendo as últimas exonerações, pode-se pensar que eventualmente aí internamente alguma coisa também esteja a ser feita, porque agora se vai para esse famoso Congresso Extraordinário, está-se a caminho, e naturalmente João Lourenço precisa de salvaguardar os seus interesses e ver aqueles que estão do seu lado. E o que é que se sabe? Portanto, sabe-se que o ministro do Interior tem lá algumas relações familiares, de compadrio e tal. O ministro do Interior faz dados, mas tudo fica tranquilo. E eventualmente, porque, por exemplo, Mais uma vez, mais um corte. E vamos continuar assim até o final da edição de hoje, mas estão a faltar poucos minutos para concluirmos. E claro que o tema principal fica mesmo para a próxima edição. Agora sim, escutamos de volta o Frei Engalo. Do general, como é que chama esse? Que é tipo lá, tem o nome. Do general Furtado. Furtado, sim. Não seria a exoneração do Furtado não seria nenhuma surpresa, porque o Furtado já estava na aposentadoria e foi lá pescado e eventualmente ele deve voltar a fazer a sua vida, que não está a dar conta dos recados aí, com certeza. E depois, portanto, o caso do Miala, e também aparece nesse documento falso, vamos insistindo para não dizer que estamos a comentar coisas que aparecem também aí, não é nada muito surpreendente, porque também nos bastidores, já antes, em 2022, se falava das intenções do Miala de candidatar-se à presidência da República. Okay? E este ano voltou-se a falar. Quer dizer, não há fumo onde não há nada quente. Não há fumo onde não há nada quente. Eventualmente isto, ele é o chefe da secreta. Perdemos mais uma vez o Frei Engalo. Vamos ver se o sinal se restabelece. Acho que está complicada a edição de hoje. Bastante complicada. É só uma questão de paciência. Portanto, é automaticamente concorrente do Presidente da República. E o Presidente da República não pode tê-lo aí como um elemento para garantir a sua segurança e a segurança do seu governo, porque ele pode ser um risco. Então, são todas conjecturas que quem as inventou, as estudou muito bem e se encaixa muito bem.
Gama, Algumas, eu digo isso. Gama é alguém bastante bem informado, por norma. Agora perdemos o sinal e ia colocando uma questão ao José Gama, ia dizendo que o José Gama é uma pessoa bastante informada, uma pessoa bastante informada. José Gama? Depois, José Gama? José Gama, nós estamos a ouvir sim, sim, perfeitamente. agora nós conseguimos ouvi-lo. É uma pessoa bastante informada sobre essas questões. O que é que aconteceu nessa reunião? Conseguiu espreitar e pôde adiantar alguma informação que ainda não foi consumida pelo público? Não conseguimos saber nada. Não conseguimos saber nada porque o comunicado produzido bem muito super vago. Era preferível que não publicasse nada. Eu mesmo que fazer um comunicado a dizer que Angola é constituída por 18 províncias, uma capital, Luanda, e 30 milhões de habitantes e ponto final. De facto, não conseguimos saber o que é que se passou, o que é que terá, o que é que terá, o que é que terão decidido, né, para nesta reunião do Conselho de Segurança. Porque geralmente o Conselho reúne-se para tratar de temas de segurança, sobretudo nomeações. É provável que se calhar esteja a haver aí algumas nomeações, mas também quando eles se reúnem para aprovar nomeações, não é nesta sala do Conselho de Ministros. Aí pode ser para aprovar qualquer medida orçamental, qualquer coisa assim. Mas no geral não conseguimos mesmo apanhar ou entender o que é que Mas o que é que se passou. faz algum sentido estabelecer uma relação entre essa reunião e as informações que antecederam essa reunião? Estamos a falar das informações que já foram consideradas como falsas, mas faz algum sentido fazer essa relação? Eu acho que não. Aquelas informações que surgiram, têm sido habituais. Pessoas próprias do MPLA produzem esses fakes. Não temos o Gamas, vamos ver. Agora sim, o Gama está de volta. Eu acho que o intuito desta reunião, ou melhor, deste fake despacho, deve ter sido isso. Porque vê lá, quem está no poder já não iria fazer isso. Os que estão no poder, Laborinho, Miala, sobretudo os que estão no ativo e sem perspectivas de serem tirados. Eu acho que foi alguém que está fora do poder, está exonerado que deve ter feito isso, porque quem está dentro do poder não faz isso. Então, há a Só possibilidade, mais uma. Gama, pode fazer sentido as acusações e as análises e os reparos que são feitos em que nessa altura não há muita estabilidade, não só no partido no poder como também no executivo. Há essas guerras palacianas que acabam sempre por influenciar nas relações entre os membros que compõem o MPLA, principalmente a estrutura, o núcleo duro, como também os membros do executivo. Sim, faz sentido. Nós, doravante, vamos ter um ano de. Até 2027, vamos ter um período de agitação política, né? Este ano o MPLA vai ter dois congressos, o Congresso Extraordinário de dezembro e vai ter um congresso também da sua ala juvenil, que é também este ano, creio que em novembro. Então, este período é o momento de seleção e renovação dos CAPs de elementos que vão fazer parte do Congresso da JMPLA, é o momento da agitação política. Vamos ter o Congresso extraordinário. No extraordinário serão delegados automaticamente todos aqueles que participaram no Congresso
à anterior. Até aí não vai ter problemas quanto à seleção, mas vai haver um debate no sentido de saber que tipo de congresso de facto vai se ter, embora que já se anunciou que vai ser um congresso para fazer balanço dos 50 anos de independência, mas há informações consistentes. Perdemos o Gama mais uma vez, mas estamos perto de concluirmos esta edição. Vamos ver se o Gama finaliza essa intervenção. Depois passo a palavra aqui ao nosso empresário José Gama. 26, Congresso de 2026, o Estatuto estabelece que as alterações feitas agora, por exemplo, ele se mudar agora, neste momento, ele terá que fazer não vai poder mudar, mas ele tem que fazer, vai ter que fazer um outro congresso, obviamente, que é para ter um espaço e beneficiar destas alterações em 2026. Portanto, vai ser um período de agitação, é um período também que vão surgir as pré-campanhas já de forma muito antecipada. Perdemos o Gama. Doutor, há aqui alguns aspectos que foram levantados e gostaria também de ouvir algum comentário do doutor, mas vamos... Gama? José Gama, consegue-me ouvir? Né? José Gama? José Gama? Sim, sim. Perdemos algum sinal. Vou só passar aqui a palavra ao doutor. Doutor, estamos aqui a analisar alguns aspectos. Eu sei que durante muito tempo também militou no MPLA. E há esse desdobramento e ultimamente parece que há uma quebra. Os militantes do MPLA aos poucos estão a perder o medo. E esse congresso extraordinário que se aproxima em dezembro está a ser marcado nos bastidores com muitas informações e já aparecem supostas campanhas dos possíveis candidatos à liderança do MPLA, mesmo sabendo que esse congresso não é eletivo. Como é que o doutor está a acompanhar e também a olhar para essa questão das informações, de exonerações, não exonerações, da reunião do Conselho de Segurança? Queria ouvir o seu comentário. Olha, deixa-me fazer uma retificação. Eu ainda sou militante do MPLA. Ainda é militante do MPLA. Tenho 50 anos do MPLA. De militância. De militância. Quando o MPLA chegou cá, aí no Rangel do Dona Malha, eu estive lá, primeiro limpar aquilo, depois receberam, eram para chegar às 10 e tal, chegaram a 14 e pouco, quase 15 horas. Eu não sou militante. Agora, eu sou militante completo, não baju, nunca fui, nunca vou ser. O que é que chama de militante completo? Completo é uma pessoa que tem integridade. Eu, quando fui mobilizado para defender o povo, lutar pelo povo, e não tínhamos garantia de vivência, de sobrevivência. Ok? Entregamos o nosso corpo, a nossa alma para a revolução. E logo, continuamos com esses ideais que nos foram passados para aqueles mais velhos antigamente. Ok? Não pensar dinheiro, não pensar a revolução, tudo pelo povo. Isso é do povo, tudo é pelo povo. E eu sou daqueles militantes miúdo, que ainda hoje eu sou mais velho, continuam com esses ideais, defender o povo, trabalhar para o povo, defender Angola e os angolanos. E como é que vê o MPLA atualmente? Atualmente o MPLA é o que se vê. Isso são coisas que, como disse o doutor, ninguém perdeu medo. O problema é o seguinte, as pessoas evoluem, as pessoas crescem. Ok? E a própria realidade que nós vivemos faz com que nós temos que ter posicionamento. Antigamente fazíamos confusão. Defender o partido é defender Angola. Não, hoje, primeiro o partido, depois Angola. Hoje não, hoje eu penso, primeiro defender Angola, os angolanos, depois os partidos políticos, quando se der para fazer partido político. Os seus nacionais têm que ser defendidos como angolanos. Mas como é que passa essa mensagem aos seus camaradas? Passo conversando, eu venho o meu posicionamento. Eu, se for do bureau político, eu vou falar da forma como eu penso. E como é que é recebida essa mensagem? Isso alguns vão gostar, como é próprio. Uma coisa, outra coisa. Mas como sendo, tem um posicionamento que não agrada a muitos, sim, e sendo empresário, nunca foi prejudicado por isso? Não.
Não, nunca me senti prejudicado por isso. Estou a falar do coração sério. Nunca fui intimidado nem nada. Nunca senti assim no dia a dia represália. Tá, mas não é extensivamente assim. Alguns metem-se, fazem confusão, combater o partido. Outra coisa é defender Angola e os angolanos. São coisas diferentes. Eu não vou admitir, por exemplo, que venha alguém me intimidar. Não, eu trabalho e penso com a minha própria cabeça. Há muitos empresários que têm medo de se posicionar contra, por exemplo, algum valor defendido pelo MPLA sob pena de serem prejudicados. Não há, o MPLA também o MPLA não combate pessoa que fala a verdade. O que é que acontece? Há pessoas que têm compromissos de bajulação e quando você é bajulador, você tem dificuldade, você recebeu algum valor e naturalmente você tem que defender esse valor, seja bom ou não. O MPLA, quando você não é bajulador, é sério, de princípio, esse camarada sempre foi íntegro, foi sempre posicionado assim, e defende os ideais que, no fundo, nos primeiros mais velhos defenderam. Não há essa confusão, não há confusão. Não há confusão nesse aspecto. Agora, aqueles que trabalham, vivem na custa do partido, não conseguem viver sem o MPLA ou o partido, isso assim tem problema. Nós temos que aprender a viver sozinho, a viver sem pai, sem mãe. Vive e sobrevive. Nós temos que pensar na nossa cabeça, que não temos que estar copulado o João Lourenço, o Bento, ok? Não, nós temos que trabalhar como cidadão e cumprir as coisas como cidadão. Não é acoplar-se, não. Porque muita gente vive só porque tem que ser militar, tem que ser do partido, tem que ser... Não, você primeiro tem que ser, porque nós aprendemos a servir, não se servir. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer, senhora. Bastante, assim, um pouco com alguma dose de provocação. Pode falar, nós estamos preparados para isso. Nós estamos 50 anos de combate, não é hoje? Se não fosse o MPLA, o senhor seria empresário? Eu sou empresário não pelo MPLA, eu sou empresário por ser angolano num país rico como Angola. Me sinto no direito de ser empresário. Aliás, aqui ninguém proibiu ninguém a ser empresário, não ser empresário. Há pessoas, eu conheci, eu vou falar assim, duas palavras, eu conheci pessoas que não são angolanos, ficaram ricos aqui, mas eles não trabalham com o Estado. Nem trabalham com gás de dinheiro, encontraram aqui o dinheiro e fizeram ricos. O problema não é ser só do MPLA, não. Eu sou empresário. E também, porque eu tenho dois motivos. Um dos motivos que eu falei, que eu já disse isso, vou repetir mais uma vez. Eu senti desde criança, mesmo quando entrei nessa vida, pela militar, essas coisas todas, nós distinguimos rapidamente que eu era pobre, a minha família era pobre. Então, aquela motivação, aquele desejo profundo, o sonho de ser empresário, de mudar a condição da família, com esforço, abnegação, honestidade, nasceu em mim. Fui andar quando houve a abertura em 91 para o sistema já de transição, eu pude perceber que nós ali podíamos cavalgar. E eu tenho experiência com a pessoa. Para terminar, Bejo, eu quero terminar formulando a última pergunta. Tá bem. Eu tive o privilégio de ser empresário através do ex-presidente de Cabo Verde, o Pedro Pires, quando veio aqui em 91 para 92, deu-nos toda uma experiência, como é que se devia fazer, criar pessoas, empresários no país, para tomar conta dessas coisas. Aí, particularmente sozinho, pensei... Não é empresário do CAP. Não posso fazer isso, pá. Isso é uma vergonha. Não sei se está entendendo. Eu sou militante do MPLA antes de essas coisas. Eu sou militante do MPLA antes de me dar dinheiro. Nós lutamos aqui e não sei aonde, sem dinheiro na mão. Não posso ser. Esses capos é hoje, outros são miúdos. Última questão. Última questão. Sim, senhor. O que é que o teu MPLA fez para não conseguir acertar? Para levar o país nos níveis de crise, tal como disse no princípio, que estamos a viver atualmente? Eu, geralmente, as minhas intervenções, vou abrir um parênteses rapidamente, mas eu não como militante do MPLA, não gosto que eu, quando apresento para uma rádio ou televisão, qualquer coisa, militante do MPLA, não. Eu me apresento como cidadão, e sou cidadão... E como cidadão, onde é que o MPLA está a falhar? Onde é que o MPLA falhou? Epá, o tempo também é escasso, mas deixa-me dizer duas coisas. Há coisas boas que o MPLA fez e há coisas más que o MPLA não fez. Por exemplo, coisas más. O índice de corrupção em Angola é gritante
e destruiu o país. Os valores éticos, morais, foram todos destruídos. Agora, o que é que acontece? O sistema político de Angola, uma coisa que eu vou dizer isto, esse é transversal para todos os partidos. A disciplina partidária, que a maior parte dos líderes partidários, todos os países aqui, Angola é transversal, desde a disciplina partidária, mas não, vão através da disciplina, na justificação da disciplina partidária, escutam-se na ditadura, né? Estudam-se na violação de direitos fundamentais, estudam-se na violência, digamos assim, né? Violência de coartar a liberdade de cada